todo mundo pulando. Eu quero ver todo mundo pulando.
Cristo.
receber uma oração de Deus nesse exato momento, levante a sua mão. Levante a sua mão e alguém vai vir orar por você. Se você está perto de alguém que levantou a sua mão, não demore, vá e ore por essa pessoa. E que o Espírito Santo possa usar a sua boca para que as palavras dele sejam as suas. Então, sem medo, se você quer receber uma oração, levante a sua mão. Pode levantar, não tem vergonha nenhuma, mas tem liberdade nesse lugar, tá bom? Céu chorou.
Eu peço, Senhor, que a tua mão benevolente esteja sobre a vida da Isa nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que a boca dela, Senhor, possa ser boca de Deus aqui nesse momento, Pai. Que o que sair de sua boca, Senhor, seja de Deus, Senhor. Palavra de Deus, Pai. Que o preparo do Senhor esteja sobre a vida dela, Senhor, e que seja derramada grande porção aqui nesse ambiente, Pai. E sobre o coração de todo mundo que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Lucas 19:1. A gente vai ler esse texto. Tá bom? Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu diante e subiu em uma figueira brava para ver, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador? Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Tá bom, a gente já começa. Eu acho que esse é um dos textos que a gente se identifica em muitas coisas com o Zaqueu. Eu já me identifico pela baixa estatura também. E a gente começa vendo nesse texto um despertar de Zaqueu. O texto começa dizendo que quando ele soube que Jesus estava chegando, ele correu para vê-lo. E assim, a gente interpreta, porque não tem como ele correr ver quem ele não conhece. De alguma coisa ele ouviu falar. Naquela época, Jesus estava fazendo maravilhas e sinais e todo mundo sabia quem era Jesus. E o coração de Zaqueu começou a se questionar, a queimar. Quem é esse? Ele surgiu com essa dúvida. Houve um despertar no coração dele de descobrir, de conhecer quem era esse homem, que tantas maravilhas fazia. Eu penso assim que ter Jesus presente como pessoa, a Bíblia fala que ele era a luz do mundo, mas eu penso que sabe quando você acende uma lâmpada e vem vários mosquitinhos? Eu imagino que era assim, que onde Jesus passava, ele era aquela lâmpada, que vinha um monte de gente, um monte de mosquitinho atrás, assim, porque era uma loucura. Imagina a gente ter Jesus aqui agora. O mundo inteiro iria para onde ele estivesse, ainda mais com as nossas redes, tudo. O mundo inteiro se moveria para ver. E Zaqueu teve esse despertar, teve essa curiosidade, esse coração queimando de saber quem era aquele homem. E o quanto você quer conhecer Jesus? Porque talvez a gente não esteja ele fisicamente hoje, mas o Espírito dele habita entre nós. O quanto você tem esse despertar no seu coração, esse desejo de saber quem é esse homem que ainda faz maravilhas, não está no nosso meio fisicamente, mas ainda faz milagres e maravilhas no nosso meio. Quando seu coração tem esse fervor, esse desespero, essa urgência de correr atrás,
Se Jesus passasse na rua agora, será que você subiria numa árvore? Não, né? A gente não subiria numa árvore. Zaqueu, ali a Bíblia fala que ele era um publicano. Vocês sabem que ele era um publicano? Sabem o que significava ser um? Ele era judeu, ele era judeu, ele era do povo de Deus. Mas ele se vendeu aos romanos. Ele cobrava impostos dos judeus. Então os judeus não gostavam muito dele. Mas ainda assim, ele era um homem de muitas riquezas, muito rico, muito poderoso ali na época. Toda a cidade o conhecia. Ele não era um Zé Ninguém entre os homens, ele era alguém importante na cidade. E daí você acha que faz sentido um homem importante desse subir numa árvore? É meio esquisito, não é? Você imagina, imagina o que a gente tem de importante aí. Hã? Oh. Vamos mais longe. Vamos no Marcos Zuckerberg. Imagina ele subindo numa árvore. Imagina o Paulo Marçal subindo numa árvore. Imagina quem a gente tem aí na mídia que é bem importante. Quem mais que a gente tem que é bem conhecido? Elon Musk. Imagina o Elon Musk subindo numa árvore. Seria meio esquisito? Meio desesperado, meio afobado, tipo assim, entre todo mundo, entre um povo, entre todo mundo, não seria meio esquisito? A gente estranharia, não estranharia? Mas ele sabia que tinha algo diferente ali. E ele jogou fora tudo que o povo poderia pensar dele, porque conheciam ele. Ele jogou fora tudo que o orgulho dele que ele tinha, só para ver Jesus, só para ver. Porque eu interpretando esse texto, eu não vejo que ele foi atrás de uma cura, de um perdão, Ele não foi atrás de Jesus para receber algo, ele queria ver apenas. Eu não imagino o Zaqueu querendo ser visto ou reconhecido. Ele só tinha um simples desejo de ver quem era Jesus. Sabe, às vezes a gente se apega a tantas coisas e ignora o simples fato da acessibilidade que a gente tem hoje. A gente às vezes prefere fazer tantas outras coisas a simplesmente contemplar Cristo. Ou a gente prefere pedir um daréu de coisas e deixando de lado o fato de simplesmente se relacionar com Cristo. Será que alguém viu Zaqueu subindo naquela árvore? Com toda certeza, né? Ele deve ter estranhado bastante. Mas ele não se importou naquele momento. Ele deixou tudo de lado. E naquela multidão, uma multidão, você imagina o tanto de gente que tinha. O tanto de gente que não andava, que era manco, que era cego, que tinha lepra, que tinha coisas para resolver, pessoas possessas. O tanto de gente que tinha. Era muita gente. Vocês já tiveram uma multidão? Vocês imaginam reconhecer alguém numa multidão? A gente nem... Quando a gente vai em comboio, a gente para a igreja, em outra igreja, mal a gente se reconhece. Isso dentro de uma igreja. Agora você imagina num campo gigantesco, uma cidade inteira de multidão. E mesmo querendo não ser visto, Jesus o viu e reconheceu. Em meio a tantas aquelas pessoas, Jesus sabia onde Zaqueu estava e chamou pelo nome. Ele chamou Zaqueu, desça depressa. Desça depressa, Zaqueu. Jesus te chama pelo nome. Não importa quanta gente tem, não importa. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem é a Gabi. Jesus sabe quem é a Nicole, quem é o Léo. Ele sabe que chama pelo nome. Porque às vezes a nossa cabeça pega peças do tipo: eu não sou ninguém. Olha o tanto de gente que existe. Quem nunca pensou, nossa, o tanto de oração que Jesus deve receber, a minha? É tipo cartinha do Papai Noel, né? Ele nem deve ver a minha. Mas não, Jesus te chama pelo nome, Ele sabe quem você é. A palavra diz que no ventre da tua mãe, Ele já te chamava pelo nome.
Sabe quão importante isso é? Quantas pessoas a gente tem hoje de população? Muito mais do que naquela época. Eu te digo que não mudou nada. Não importa quanto a população cresceu, Jesus ainda sabe quem você é. Antes mesmo de você nascer. E ele fala, Zaqueu, desça depressa. Depressa. Por que depressa? Será que Jesus tinha coisa melhor para fazer? Ele estava falando, vai, desce logo que eu resolvo isso e eu vou fazer outra coisa. Será que era isso? Eu acho que não. Ou será que Jesus poderia falar, se quiser descer aí, eu tenho, sabe aquele mesmo? Tem uns milagres aí que você ia vir ver? Será que Jesus ia falar isso? Tipo, se quiser descer, se quiser ver? Não, Jesus tem uma urgência pela gente. Ele nem se desinteressa e também ele nem quer resolver as coisas rápido, mas ele tem urgência para viver uma eternidade com você. Ele tem urgência para ter intimidade com você, para ter o dia a dia do seu lado, para te conhecer mais a fundo, porque ele pode te conhecer, mas você o conhece? A gente não o conhece porque ele é infinitamente. Ele era, e há de vir. A gente nunca vai conhecê-lo completamente, a gente tem uma eternidade para conhecer ele. E ele tem essa urgência, porque nunca vai ser suficiente. Ele te ama tanto que nunca vai ser suficiente com você. Zaqueu, venha depressa. Eu digo que devagar é a gente. Que a gente que fica se enrolando. Que a gente que fica, não sei o que lá. A gente chega em casa, vai ver TikTok. Minha mãe mandou lavar louça, tem que tomar banho. E a gente fica. Nessa já foi a noite inteira. Coisa que era para ter levado 10 minutos. A gente que se enrola o tempo todo, a gente vive a nossa vida dia a dia. Vai passando. Quando você viu, você não fez nada. Agora vocês tiveram as férias. Vocês podem me afirmar que as suas férias foram produtivas? Glória a Deus! Eu tive as minhas, não foram produtivas. A gente tem muito tempo e a gente não sabe usar. A gente tem muito tempo e não sabe aproveitar. E o pior, que a gente não aproveita o mais importante. Os nossos olhos estão tão fixos, tão acostumados às coisas desse mundo, às coisas dessa terra, que a gente não olha para o mais importante, a gente não olha para o que vale mais a pena. E sabe, o pior é que as coisas que a gente se importa passam. As coisas desse mundo se vão, acabam. A modinha que está agora vai acabar daqui a um mês. O seu trabalho, cara, daqui a pouco acaba também. A sua faculdade vai acabar, a sua escola vai acabar. Mas Jesus é eterno. É uma eternidade. E a gente não tem ciência, a gente não consegue compreender. Eu acho, realmente, assim, que a nossa cabeça não é possível compreender a eternidade. O infinito. O não tem fim. Eu não consigo associar o não tem fim. E Jesus é assim. Ele não tem fim. E ele tem pressa de viver isso com você. Você já pensou? Porque assim, eu fico pensando. Às vezes, a gente é tão falho. Você já enjoou de alguém? Já. Nossa, quanto sim. A gente enjoa das pessoas, a gente enjoa de fazer as coisas, a gente enjoa do nosso trabalho, de estudar, a gente enjoa da cor da nossa parede do quarto. E Jesus nunca se enjoa de você. Você vê quão bonito isso é? E quão precioso, ele tem pressa de viver isso com você. E eu garanto que Jesus tem te chamado. Talvez tenha gente pensando aqui, Isa, mas Jesus chamou Zaqueu. Não. Jesus tem um chamado para cada um de vocês. Para cada um de vocês. Eu juro, eu coloco minha mão no fogo, porque eu tenho certeza que Jesus tem te chamado em alguma coisa. Eu tenho certeza. E quem disser que não, cara, é você que não está ouvindo. É você que está com os olhos fechados, com os ouvidos fechados. Porque eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que Ele tem chamado você. Ele tem um propósito para você. Ele tem uma visão na tua vida, um caminho para você trilhar. Algo para você servir a Ele. Ele quer te dar esperança, paz, alegria. É isso que a palavra de Deus diz. Será que Zaqueu ouviu o chamado de Jesus?
Você tem ouvido o chamado de Jesus? Você tem ido depressa? Ou você está protelando, você está enrolando e deixando essa oportunidade passar? Essa oportunidade que é única, que é para você, escolhida diretamente de Deus para você. Zaqueu poderia negar, como muitas vezes a gente nega. Jesus fala: hoje eu irei para a sua casa. Será que Jesus hoje falasse para ir na sua casa? Sua casa estaria pronta para Jesus? Estaria na altura de Jesus? Seu quarto seria arrumado? Acho que não. A sua casa estaria organizada? A cozinha? Os pratos estaria tudo lavadinho, tudo bonitinho, comida feita? Eu acho que na casa de Zaqueu provavelmente não estaria. Certeza que Jesus chegou lá, a mulher dele falou: Zaqueu, você tinha que ter me avisado, mandar no WhatsApp para eu arrumar tudo. Porque nem sempre a gente está com tudo certo para Jesus. Mas não é isso que ele quer ouvir. Ele quer um posicionamento. Não era sobre a casa de Zaqueu estar arrumada, pronta. Era sobre o posicionamento de Zaqueu para aceitar a servir a Jesus. Mateus, você abre lá pra gente. Lucas 19, o 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A gente é tão, como eu me falo, a gente é tão sujo. Porque, além de tudo que eu já falei, que eu já reclamei um monte da gente, a gente ainda quando vai fazer, muitas vezes faz murmurando. A gente ainda quando vai fazer, faz com peso, tipo, puxa vida, nossa, que coisa. E às vezes é muito simples, tipo, puxa vida, me chamaram para ir organizar a igreja. Puxa vida, me pediram para doar roupa. Puxa vida, vou ter que servir em alguma coisa. Puxa vida, a gente reclama ainda. A gente ainda tem a ousadia de não fazer com alegria. Zaqueu, mais uma vez, nos ensinando, recebeu com alegria. Ele desce rapidamente, com anseio. Então a gente vê que não era só ver quem era Jesus, que ele subiu naquele ar, mas ele tinha a urgência de viver com Jesus também, de ter intimidade com Jesus também. Essa urgência que a gente precisa ter. A gente precisa descer rápido, o atender rápido e com alegria, no simples. Pode passar para o próximo, Mateus. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. A maioria daquela multidão provavelmente era judeu. Era o povo de Deus ali que estava precisando de Jesus, queria ali um momento com Jesus. E, como eu falei, Zaqueu era praticamente o inimigo deles. Cobrava impostos deles e tal. E eles olham e falam: Jesus escolheu esse. Entre tantos aqui, entre tantos que têm a casa pronta para receber, entre tantos que estão precisando mais, Jesus recebeu esse. Mas a palavra diz que ele veio para os pecadores. Ele veio para redimir os nossos pecados. E às vezes a gente é Zaqueu, que o pessoal olha, julga e fala: você não merece. Você não tem o direito. Você não está à altura de Jesus. Sua casa não está limpa o suficiente. Você não está alegre o suficiente. Você não desceu rápido o suficiente. Mas não é isso que Jesus diz. Não é isso que Jesus quer. É o contrário. Ele quer limpar o seu coração. Ele quer limpar a sua vida. Jesus veio para os pecadores. Ele ama os pecadores. Ele ama a todos. E às vezes também a gente pode ser o outro lado da moeda. A gente também pode ser quem acusa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
porque é quase inevitável. Um pensamento, eu não sei direito quantos é, mas eu sei que é segundos. Que o nosso pensamento, ele acontece em segundos. Quando você viu, você já fez. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque uma vez, você também ainda está no outro lado da moeda. Pode passar, Mateus, para o próximo. Zaqueu, porém, levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele já tinha um coração ali contrito, quebrantado ali. Ele já tinha ali uma certeza de quem Jesus era. Sabe por quê? Porque isso que ele acabou de falar é arrependimento. E arrependimento vem de Deus. Sabe? Vem de uma atitude, vem de um posicionamento, vem de uma decisão por Cristo. É quase que um ciclo infinito, sabe? A gente conhece Jesus, a gente se arrepende e vive para Jesus, para poder conhecer Jesus, se arrepender. A gente faz esse ciclo. Zaqueu tinha esse arrependimento no coração. Ele sabia que ele precisava resolver o passado dele. Ele sabia que para seguir o Senhor, ele precisava resolver o que ele tinha feito de errado, todos os pecados. Porque ele poderia ser pecador, mas ele não pode viver com o pecado para seguir a Cristo. A gente vê que Jesus nem fala nada nessa hora. Ele nem falou nada. Porque Zaqueu já sabia que ele tinha que fazer alguma mudança. E eu te digo que talvez você tenha alguma coisa no seu passado hoje. Talvez eu esteja aqui falando e você esteja pensando em algo que aconteceu. Talvez não seja porque você roubou de alguém, ou extorquiu alguém, abusou monetariamente de alguém, mas talvez seja uma falta de perdão que você tem. Talvez seja algum pecado escondido que você tem. Talvez seja a sua falta de intimidade em Cristo. Algo que você precisa resolver. E, sinceramente, eu já disse isso outras vezes, isso não vai ser fácil. Zaqueu, ele quebrou o orgulho para subir naquela árvore. E aqui ele tem que quebrar o orgulho mais uma vez. Assim como a gente. Ele era um cobrador de impostos e ele era odiado por aquele povo. Ele poderia simplesmente dizer: eu não vou devolver nada, esse povo nem gosta de mim. Ah, já está há muito tempo atrás, né? Eles nem devem lembrar mais. Ah, não, isso daí é passado, vamos para frente, Jesus. Vamos para frente, vamos caminhar, o que ficou, ficou. Vida nova agora. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Zaqueu está nos ensinando mais uma vez que a gente precisa se arrepender, olhar para trás e resolver o que tem que ser resolvido. As coisas que ficam no nosso passado são como correntes amarrando nossos pés. É como se a gente, ou vendas nos nossos olhos. Ou a gente não consegue andar, ou a gente está vendado e não sabe para onde ir. Esse é o que o passado nos faz, um passado mal resolvido. Ele nos prende, nos amarra. E Jesus vem para quebrar essas correntes, tirar essa venda dos nossos olhos. Jesus é liberdade. A gente precisa se libertar disso. Tratar o passado não é só repor o que você fez de errado, mas é trazer paz para o seu coração também. Sabe? Trazer paz para o que está encoberto há muito tempo, o que está fechado há muito tempo, o que está muito enterrado no seu coração. Às vezes você até se pega, quando você pensa, você reprime o pensamento: não vou pensar nisso. Eu estou te convidando a você pensar nisso, para a gente resolver hoje, que em nome de Jesus não passe dessa noite. Jesus disse, pode passar mesmo, Mateus. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão.
será que houve salvação só porque ele era filho de Abraão? Será que só a descendência traz salvação? Não. Houve uma escolha. Zaqueu escolheu naquela noite. Naquele dia, não sei que horas era. Zaqueu escolheu. Ele tomou uma atitude por Cristo naquela noite. Ele viu o quão lindo ela era, o quão lindo é, o quão lindo vai ser. Ele viu uma eternidade, ele viu o que Jesus é, o que Jesus significa. E ele tomou uma decisão, um posicionamento. Queria que vocês fechassem seus olhos agora. Sabe, talvez você seja a pessoa que só ouviu falar de Jesus, que está me ouvindo falar agora e nunca foi até aquela multidão ver quem é. Você só ouviu os burburinhos do que Jesus faz, de quem Jesus é, mas nunca o conheceu de fato. Nunca soube quem verdadeiramente ele é, o que ele significa. Nunca sentiu uma presença dele, um toque dele no seu coração. Para você eu digo que Jesus é salvação na sua vida. Que Jesus é aquele que pode te tirar dos lugares das trevas. É aquele que ilumina a sua vida, traz paz para o seu coração. Que perdoa tudo o que você fez. Que traz alegria. É aquele que tira todo o fardo dos seus ombros. Se você quer conhecer esse Jesus, se você entendeu o que eu disse e quer conhecer a Ele, quer saber mais dessa pessoa que Ele foi, que Ele é, levante sua mão que alguém vai orar por você, que alguém vai chegar em você, vai te dar um abraço, vai conversar com você e vai te apresentar a Ele. Eu vou falar sobre outras pessoas também, mas levante sua mão em qualquer momento, não só agora, tá? Eu vou seguir para frente, mas se você sentir no seu coração, levante sua mão. Talvez você seja a pessoa que sabe quem ele é, ouviu na multidão, mas nunca chegou perto o suficiente. Que já o conheceu, às vezes até trocou umas palavras com ele, mas nunca foi mais do que isso. Que talvez até venha na igreja, vai de igreja em igreja, vai escutando da palavra, mas não sabe o que é viver intimidade com Cristo, o que é acordar com a voz dele nos seus ouvidos, o que é ser alegre simplesmente no fato de conhecer a Ele. Se você nunca vivenciou essa experiência, também levante sua mão que alguém vai orar por você. Agora, se você é a pessoa que tem algo para resolver no passado, e eu friso muito essa, se você é alguém que tem algo enterrado no seu coração, que tem algo que está muito escondido, que você está se prendendo a isso, e isso não te deixa ir para frente, que isso te esconde, que isso está te escondendo, por favor, levante sua mão. Não deixe mais isso amarrar você. Não deixe mais isso amarrar você. Isso está vendando os seus olhos. Isso está te prendendo os pés. Não permita mais isso. Não permita mais isso. Se liberte disso mais uma vez. Por favor, não saia dessa noite ainda com esse peso, com essa tristeza. Em nome de Jesus, que você tome esse ato de coragem hoje. Seja um perdão, seja uma pessoa que você precisa liberar perdão, ou algo que você precisa pedir perdão. Seja um pecado que você tem escondido, seja algum vício que você tem te prendido, vício em jogos, vício em pornografia, em moralidade sexual, seja o que for que tenha te prendido, sabe, a desonra que você tem causado, as mentiras que você tem contado. Não saia dessa noite com isso
peso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, se você for uma pessoa que conhece Deus, que já viveu nos átrios do Senhor, que já viu a alegria que Ele é, que já conseguiu olhar para a eternidade, mas se afastou, também levante sua mão. Hoje nós queremos resolver essas pendências. Em nome de Jesus, não saiam daqui sem conhecer Cristo. Não saiam daqui sem se relacionar com Ele. Que em nome de Jesus hoje vocês possam tomar uma atitude, um posicionamento como Zaqueu, para assumir uma responsabilidade com Ele. Assumam essa responsabilidade e falar: Jesus, eu quero viver as graças que o Senhor me dá. Eu quero anunciar as tuas boas novas. Eu quero declarar teu evangelho. Eu quero viver nas coisas que o Senhor me prometeu. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor tocou nos corações aqui. Muito obrigada, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem tratado, as coisas que o Senhor tem levantado, as coisas que o Senhor tem nos constrangido em amor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não pode viver com o nosso coração assim. Obrigada pela sua natureza, Senhor, de querer nos alegrar, de querer nos confortar. Obrigada porque Tu és bom o tempo todo, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos alegra, o Senhor nos traz paz infinita. A sua palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada dia, a cada manhã, e assim podemos a cada manhã ter uma nova oportunidade com o Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor morreu naquela cruz e nos lavou de todos os pecados. Obrigada porque o Senhor nos dá a chance de conhecer e ver o quão lindo você é, quão maravilhoso você é. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos ministrando, continue tocando os nossos corações, seja nessa noite, seja nessa semana, que em nome de Jesus, eternamente o Senhor esteja ministrando os nossos corações. Eternamente o Senhor esteja tocando os nossos corações, trazendo, Senhor, a tua verdade, a verdade de quem Tu és, a verdade de quem Deus é, infinito, grandioso, poderoso, Rei dos reis. Nome sobre todo nome é o Teu, Senhor. Muito obrigada.
um encontro com Deus. Mas quem fizer essa lição hoje ainda paga o valor antigo, que era 330, mas só vale até hoje. Quem que não fez isso? Enfim, quem já teve um encontro com Deus? Encontro com Deus em uma palavra, rapidão. Então, se você não foi, tá aí a resposta, só. E é o seguinte, nós vamos ter uma conferência Level Up da Igreja Mãe lá em Curitiba. Vai ser dia 22, sexta-feira, às 8. E no sábado, dia 23, das 2h30 às 10. Ou seja, a gente não vai ter vídeo nesse dia. Mas vai ser bênção lá, então espero que todos vocês estejam lá. Amém?